O clima está esquentando e a expectativa só cresce. O Botafogo já conhece o seu caminho no Mundial de Clubes até as quartas de final e o primeiro desafio dessa rota cheia de tensão é justamente contra um velho conhecido Palmeiras. O jogo está marcado para o próximo sábado e o ambiente já começa a ficar carregado de rivalidade. E não para por aí. Se o Glorioso passar pelo time paulista, o próximo confronto pode ser ainda mais complicado. Benfica ou Chelsea estão no horizonte. Ou seja, nenhum jogo tranquilo pela frente, só pedreira. Mas é assim que se constrói história. Hoje foi o primeiro dia de treinamento em solo norte-americano lá na Filadélfia e a comissão técnica já começou a quebrar a cabeça. Renato Paiva precisa decidir quem entra no lugar de Gregório, que está suspenso por conta de um cartão amarelo bobo quase no fim da última partida. Foi uma dessas punições desnecessárias que custam caro, especialmente em mata-mata de Mundial. O meio-campo do Botafogo vinha encaixando bem com 3 homens, garantindo solidez defensiva e fluidez na transição. Agora a dúvida é se o time segue com esse formato mais cauteloso ou se aposta em uma proposta mais agressiva, indo para cima com força total. O Palmeiras não vai ser um adversário fácil. A rivalidade entre os dois clubes se intensificou muito nos últimos anos, com confrontos marcantes e decisões polêmicas. E tem mais um fator que apimenta esse encontro: os jogadores do Verdão vêm mordidos. Depois do que aconteceu no último encontro decisivo entre os dois, dá para sentir que eles querem devolver na mesma moeda. E sinceramente pode ser o maior duelo entre Botafogo e Palmeiras da história, pelo contexto, pela fase das equipes e pela importância da competição. O jogo deles contra o Inter Miami foi insano. O time norte-americano liderado por Lionel Messi encontrou muito espaço nas costas da defesa palmeirense, que parecia desligada e desorganizada. Se o Palmeiras repetir essa postura e o Botafogo entrar ligado com intensidade e leitura de jogo, dá para sonhar com a vitória. Mas é claro que o técnico Abel Ferreira vai ajustar o time. Ele conhece bem o elenco alvinegro, sabe das nossas armas e provavelmente vai montar um meio-campo mais físico, com maior poder de marcação, para tentar evitar que a gente tenha liberdade. E é aí que entra a inteligência de Renato Paiva. Se ele optar por uma formação mais ousada com nomes como Sentimental, Hakim Correia, Arthur Cabral ou até mesmo um reforço de velocidade pelos lados, o Botafogo pode explorar exatamente aquilo que o Palmeiras tem sofrido: transição rápida e pressão na bola. É claro que isso tem um custo. Jogar mais ofensivamente pode abrir espaços perigosos para o adversário e não dá para subestimar a qualidade do ataque palmeirense. O segredo será encontrar o equilíbrio certo entre intensidade e organização. O momento do Botafogo no Mundial é bom. O time mostrou consistência, atitude e, acima de tudo, alternativas táticas. Coisa que a gente não via há muito tempo. O elenco está mais encorpado do que no início da temporada, com opções reais para modificar o jogo dependendo do adversário. A fase do Igor Jesus é excelente. Se ele tiver um parceiro ali na frente para dividir as atenções da defesa adversária, o Botafogo pode incomodar demais. Tudo depende de como a equipe vai encarar a partida desde o apito inicial. Agora, olhando além, caso o Botafogo consiga superar o Palmeiras, vem aí um desafio europeu. Benfica ou Chelsea são os possíveis adversários nas quartas de final. 2 times que vivem momentos distintos, mas ambos com elencos fortes, técnicos experientes e camisas pesadas. O Benfica tem Bruno Lage no comando, um treinador que conhece futebol brasileiro e já mostrou competência em competições internacionais. Já o Chelsea, mesmo tendo se classificado em segundo no grupo do Flamengo, continua sendo um time extremamente perigoso. O importante é que o lado do chaveamento do Botafogo, pelo menos por enquanto, parece um pouco menos letal que o outro. Do outro lado da tabela, aliás, o Flamengo encara o Bayern de Munique, que acabou surpreendido pelo Benfica. E quem passar desse confronto encara o PSG, que liderou seu grupo com autoridade e agora vai medir forças com o Inter Miami. Tá pesado por lá. Então, por mais que o desafio contra Benfica ou Chelsea não seja simples, é preferível a ter que enfrentar Bayern ou PSG logo nas quartas de final. Voltando para o presente, o foco total está nesse sábado. Faltam apenas alguns treinos para ajustar os últimos detalhes e o Botafogo precisa estar no auge física e mentalmente. O duelo com o Palmeiras exige concentração máxima. Qualquer vacilo pode ser fatal. Mas se o time entrar com a mesma postura que mostrou na fase de grupos, a chance é real. O torcedor já sente isso no ar. O momento é agora.
Oportunidade como essa não aparece sempre. É hora de fazer história. E aí entra uma questão que tem gerado muita discussão: como o Botafogo deve se comportar diante de um time como o Palmeiras no mata-mata de Mundial. A resposta pode até parecer simples, mas não é. Porque quando se trata de um jogo assim, qualquer detalhe faz toda a diferença. O Palmeiras é um time copeiro acostumado a decisões e o Abel Ferreira sabe exatamente como extrair o melhor de seus jogadores em jogos grandes. Então não basta apenas ter vontade. O Botafogo vai precisar jogar com cabeça, com estratégia e com frieza, sem perder a intensidade que vem sendo uma das marcas da equipe nesta competição. A ausência do Gregório, por mais que a gente tenha elenco, vai pesar. Ele é aquele cara que não aparece muito no brilho das jogadas, mas está em todo lugar, fecha espaço, protege a defesa e equilibra o meio. Perder um jogador com esse perfil em um jogo desse tamanho é complicado, porque você mexe numa engrenagem que vinha funcionando muito bem. Mas é aí que a comissão técnica precisa mostrar repertório. Tem que saber como ajustar o time sem perder o padrão. Talvez seja o momento de dar mais minutos para um jogador com um estilo mais versátil que consiga ajudar defensivamente, mas também tenha chegada à frente. Agora, se a escolha for por uma formação mais ofensiva, colocando mais um homem de frente para pressionar a saída de bola do Palmeiras e tentar aproveitar possíveis erros, o time precisa estar extremamente ajustado nas coberturas. Porque qualquer bola perdida no ataque, qualquer contra-ataque mal protegido pode virar um problema sério. Ainda mais contra um adversário que tem peças rápidas e que sabe explorar o erro do rival. É uma decisão difícil e sinceramente não tem fórmula pronta. Vai depender muito do que o Renato Paiva estiver observando nos treinos e do que ele espera do comportamento do Palmeiras nesse jogo. A gente também precisa levar em conta que o Botafogo tem crescido nos jogos grandes. Parece que o time gosta desse ambiente, desse clima de decisão. É como se os jogadores se sentissem mais vivos, mais conectados quando o peso do jogo aumenta. E isso é um ótimo sinal, porque mostra que o grupo tem personalidade, não se esconde, não se intimida. Só que isso por si só não é suficiente. Contra o Palmeiras, o time vai precisar aliar essa coragem com organização. Não dá para entrar deslumbrado achando que vai resolver só na vontade. É preciso ter calma, saber dosar o ritmo, entender os momentos da partida. E olha, o Palmeiras provavelmente não vai dar tanto espaço quanto deu pro Inter Miami. Aquela partida foi um ponto fora da curva. O time do Abel costuma ser mais ajustado, mais seguro, principalmente em jogos importantes. Claro que eles podem ter desfalques, podem sentir o desgaste, mas é bom não contar com isso. O Botafogo tem que se preparar para enfrentar o melhor Palmeiras possível com todas as suas armas. E se o adversário aparecer num dia abaixo, melhor para a gente. Mas não dá para depender disso. Do lado alvinegro, o que tem me animado bastante é ver como o time está ganhando corpo. Os jogadores estão se entendendo mais, as triangulações estão saindo com mais naturalidade e a defesa, que era um ponto de preocupação, tem se mostrado firme, especialmente nos jogos mais pesados. O Igor Jesus tem sido um verdadeiro termômetro do ataque. Ele não só faz gols, como incomoda a zaga o tempo inteiro, prende marcador, abre espaço para os companheiros. E se ele estiver bem fisicamente, pode ser um diferencial gigantesco nesse confronto. Outro ponto importante é a bola parada. Num jogo desse onde o equilíbrio é enorme, uma falta bem batida, um escanteio bem cobrado pode decidir. E o Botafogo tem jogadores com bom aproveitamento nesse tipo de lance. Se a gente conseguir aproveitar essas oportunidades, pode fazer toda a diferença. O Palmeiras inclusive costuma sofrer quando é pressionado em bola aérea, principalmente quando os zagueiros adversários sobem com força e inteligência. Pode ser um caminho a ser explorado. Agora, voltando a falar do Mundial como um todo, é impossível não ficar empolgado. O Botafogo está entre os grandes, jogando uma competição desse tamanho, encarando os gigantes europeus e sul-americanos e mostrando que tem bola para brigar. Isso é reflexo de um trabalho que vem sendo feito com mais seriedade, com foco em resultados e em desempenho. E isso precisa continuar. Independentemente do que acontecer contra o Palmeiras, o projeto tem que seguir. Mas é claro que se a gente passar a moral, vai lá para cima e o time entra nas quartas com confiança total. E passando o próximo capítulo pode ser ainda mais épico. Imagina um Botafogo X Chelsea ou até mesmo um Botafogo X Benfica, com todo o histórico, com toda a rivalidade envolvida, é o tipo de confronto que coloca o clube de volta no cenário internacional com força.
É jogo para ficar marcado, para virar história, para inspirar uma nova geração de botafoguenses. Mas de novo tudo começa agora no sábado. Cada treino até lá vale ouro. Cada ajuste tático, cada conversa com os jogadores, cada minuto de vídeo analisando o adversário, tudo isso pode ser o detalhe que decide a partida. E uma coisa é certa, o Botafogo vai contar com o apoio de sua torcida. Mesmo longe, mesmo jogando fora do Brasil, a força da arquibancada vai estar presente. Seja com quem viajou, seja com quem vai estar assistindo de casa, de bar ou reunido com a família, todo mundo vai empurrar. Porque esse é o espírito do Glorioso. A gente acredita até o fim. E se tem uma coisa que esse time tem mostrado é que vale a pena acreditar. Agora é foco total. Preparação intensa. Jogo mental. E bola no chão. O Botafogo pode sim fazer história nesse Mundial. E tudo começa com esse duelo de gigantes contra o Palmeiras. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Rio de Janeiro Sport News. Nos bastidores do futebol brasileiro, um rumor começa a ganhar força e agitar os torcedores. Cristiano Ronaldo, o astro mundial, teria manifestado interesse em vestir a camisa do Botafogo. A informação, ainda não confirmada oficialmente, surgiu após uma declaração polêmica do próprio CR7, que, quando questionado sobre a possibilidade de jogar no clube carioca, respondeu com um lacônico, mas direto: gostaria sim. Essa fala, aparentemente simples, já provoca uma série de especulações no meio esportivo. O Botafogo, conhecido por sua rica história e paixão incontestável de sua torcida, poderia dar um passo gigantesco rumo a um estrelato ainda maior caso a negociação avançasse. Cristiano Ronaldo, com sua trajetória vitoriosa na Europa e status de um dos maiores jogadores de todos os tempos, despertaria um impacto não só dentro de campo, mas também fora dele, atraindo holofotes globais para o clube alvinegro. Essa movimentação seria inédita e certamente mudaria a dinâmica do futebol brasileiro, que há tempos espera por contratações que unam qualidade técnica e grande apelo internacional. A possibilidade de CR7 atuar no Botafogo traz à tona várias questões estratégicas, desde o planejamento financeiro até a adaptação do craque no contexto brasileiro, que é bastante diferente dos campeonatos europeus. Além disso, levantam-se dúvidas sobre o momento da carreira do português, seus objetivos pessoais e profissionais e como ele se encaixaria na equipe que busca renascer e reconquistar espaço entre os grandes do Brasil. A torcida, por sua vez, já sonha com a chance de ver de perto o talento e a liderança que Ronaldo sempre exibiu em clubes como Manchester United, Real Madrid e Juventus. O próprio CR7, conhecido por sua determinação e vontade de sempre estar em campos competitivos, teria comentado, em conversas informais, o desejo de experimentar um novo desafio e sentir a energia do futebol sul-americano. Isso alimenta ainda mais os rumores, sobretudo porque ele nunca descartou a ideia de encerrar sua carreira fora da Europa. O Brasil, com sua paixão fervorosa e seus estádios lotados, poderia ser o palco ideal para esse capítulo final da trajetória do astro. Enquanto dirigentes do Botafogo permanecem em silêncio, as especulações seguem crescendo e a imprensa brasileira intensifica a cobertura desse possível desfecho. Se a negociação realmente avançar, será um dos maiores movimentos da história do futebol nacional. No momento, tudo ainda é incerto, mas a declaração de Cristiano Ronaldo acendeu uma chama de esperança e curiosidade entre fãs, analistas e amantes do esporte, que aguardam ansiosos por mais novidades sobre esse possível encontro entre uma lenda do futebol mundial e um dos clubes mais tradicionais do Brasil. Obrigado por assistir ao Rio de Janeiro Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no Rio, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times.